Despertando a consciência. Mais uma vez, estamos aqui, meus amigos. Nós estamos aqui com alguns companheiros, com Léa Brum, com a nossa amiga Zélia, também já está aqui. E agora, nessa época do ano, as pessoas vêm menos, é natural, porque tem compromissos, tem recepções. Hoje mesmo eu teria um jantar de confraternização da Sociedade de Alergia, para a qual eu estava convidado, no Rio. Mas depois eu até ia, até lá, ia fazer aqui uma coisa já gravada previamente para vocês, mas eu resolvi ficar aqui ao vivo e não ir para esse evento. Mas é uma época de muitos eventos, de muitas realizações desse tipo, e a gente compreende, é natural. A gente quer confraternizar, é natural, faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Então, meus amigos, eu vou falar para vocês hoje de um tema que está relacionado com o nosso assunto, que é agora nós estamos fazendo nas terças-feiras, deixando para fazer na última do ano o estudo do Livro dos Espíritos, que agora decidimos não fazer. Nós vamos fazer na 1º de janeiro. Vamos passar sair da última para a primeira. E na última nós vamos fazer uma reprise, não sei de qual, mas daquela que teve mais interesse. Aí tem muita coisa que teve interesse, que as pessoas pediram. Nós vamos ver qual é o assunto que nós vamos tratar na próxima sexta-feira. Então hoje é dia da nossa oração para os doentes, para os desencarnados, e nós vamos começar a nossa reunião de hoje, o nosso assunto de hoje, fazendo a nossa Senhor, Deus, Pai, que sois todo poder e bondade. Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia. Os espíritos que nos assistem. A vós nós imploramos nesse instante a proteção, o amparo para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão com dificuldades morais, dificuldades físicas, intelectuais, sociológicas e mesmo dificuldades na sua saúde com doenças graves, muitas delas que são verdadeiras suplícios para que as pessoas as suportem. Mas as doenças, nós sabemos, elas são apenas um sino que plange, que toca, nos conclamando a buscarmos de maneira clara, de maneira sólida, de maneira convincente, o refazimento dos nossos comportamentos, das nossas ideias, dos nossos posicionamentos diante da vida. A doença não vem para nos maltratar, nem para nos fazer sofrer. A doença é uma necessidade que ainda encontramos nesse mundo de provas e expiações para reciclarmos, para refazermos, para reajustarmos a nossa caminhada em busca do progresso, em busca do aprendizado, em busca da conscientização das nossas vidas. Que Jesus tenha compaixão dos doentes que estão em todos os lugares. A Terra é um grande hospital, uma grande cadeia, um grande manicômio, uma grande ação de sofrimento, de dor. E a dor é uma grande missionária, uma grande professora, a nos ensinar para que aprendamos a refazer as nossas vidas. Também pedimos nesse instante para aqueles que desencarnaram, aqueles que partiram desta vida encarnados antes de nós, e que se encontram agora no mundo espiritual. Muitos deles ainda têm um caminho, têm uma claridade no seu caminho,
porque ainda não se conscientizaram da sua nova situação, mas que eles possam orar do fundo do seu coração, pedir o socorro, que o socorro será, que será atendido, o seu socorro. Os guias espirituais estão sempre nos ajudando, nos amparando, nos protegendo, nos dando força para seguirmos a nossa caminhada. Que Jesus se apiede de todos nós, porque somos todos muito doentes, todos nós necessitados de uma orientação, de um caminho para seguirmos em frente. E que a bênção do Senhor possa preencher os nossos corações. Que assim seja. Meus amigos, nós hoje vamos falar de algumas generalidades ligadas ao processo respiratório. Como vocês sabem, nós estamos agora interessados em aprender coisas ligadas com a energia, quer dizer, porque nós acabamos descobrindo que para que nós tenhamos saúde, nós precisamos ter energia. E nem sempre temos a energia suficiente para realizar nossas tarefas de maneira adequada. É bem certo que muitos de nós temos competência, temos capacidade de realizar muitas coisas. Mas se falta energia, se falta força, se falta esse motor que nos mantém ativos para as realizações, a gente não vai conseguir grande coisa. E a descoberta que fizemos, quer dizer, que eu fiz, né? Descoberta que a gente precisa aprender mais a nutrir o nosso corpo físico. E a gente está aprendendo gradativamente a verificar que precisamos retomar o conhecimento das coisas que são ligadas à nossa, vamos dizer assim, a nossa experiência física, aos metabolismos do nosso corpo. Então, descobrimos, por exemplo, uma descoberta da ciência, de que agora temos mais um órgão. Esse órgão é um órgão que é a microbiota intestinal. Porque nós sabemos que nós temos mais bactérias que são bactérias úteis, necessárias ao nosso equilíbrio, à nossa harmonia física, mais do que as células do corpo. Nós temos 50 trilhões de células no corpo físico, segundo a descrição do Bruce Lee. Mas nós temos mais de 6 trilhões. 6 trilhões. Acho que são 12 zeros. Né? De bactérias que formam a microbiota, que são vários tipos de, vamos dizer assim, de cooperadores que servem para a nossa saúde, que estão distribuídos especialmente dentro do tubo intestinal e que servem para, não só para, vamos dizer assim, produzir energia através dos alimentos que são processados no intestino, né? No intestino delgado e no intestino grosso, especialmente no delgado, onde são produzidas enzimas e hormônios, porque a gente pensa que hormônio é só das glândulas, né? Então tem a tireoide, tem a suprarrenal, né? Tem a gônada, mas tem a epífise, né? Tem a hipófise dentro da nossa cabeça, mas não é só isso, né? Temos glândulas em todos os lugares. E o intestino, segundo tem se dito, é um pouco de exagero, mas vale o exagero, porque é muito importante realmente. Mais um cérebro que temos, é um segundo cérebro. E porque ele tem uma inervação, embora a inervação dele seja uma inervação mais autonômica, seja do sistema nervoso autônomo. Como vocês sabem, nós temos o sistema nervoso central, quer dizer, o conteúdo que está dentro da caixa craniana, que a gente chama de encéfalo, mas que hoje, para simplificar, a gente chama de cérebro, não é um cérebro só, porque
O cérebro tem os anexos do cérebro, né? Então, tem outras partes. Mas tem o cérebro, tem o conteúdo que está dentro da coluna vertebral, né? O cordão vertebral, né? O cordão, dentro da coluna vertebral, né? Também faz parte do sistema nervoso central. E temos o sistema nervoso periférico e temos o sistema nervoso autonômico. O autonômico, ele está ligado com a parte mais primitiva da nosso sistema nervoso, que são os núcleos da base, que comandam a nossa vida instintiva. Por exemplo, nós temos fome, temos sede, temos desejos sexuais, temos outros tipos de coisas primárias, né, ligadas ao nosso instinto de conservação, né? O apetite é um deles, que são comandados pelo sistema nervoso autonômico, principalmente adrenérgico, quer dizer, adrenalina, e colinérgico, quer dizer, e acetilcolina. Nós temos um balanço. É o simpático, né, que é adrenérgico, adrenalina, e temos o vago, que é acetilcolina, que é mais calmo. Por exemplo, a gente toma um susto, faz uma descarga de adrenalina e o sistema nervoso simpático atua. O coração bate mais rápido, a respiração fica ofegante, a gente fica com a pele mais lisa, pode ter um pouco de sudorese, os pelos se eriçam e a gente tem uma reação, vamos dizer assim, simpática, né? E isso é para que a gente possa, porque está ligado com aquela questão da luta e da fuga, quer dizer, que é o que o grande estudioso Seeley postulou nos anos 50, anos 40, 50, chamado estresse. E muita gente diz, porque o estresse é ruim, o estresse não é ruim. O que é ruim é o destresse, que é o estresse exagerado, quando o estresse sai do controle. Porque o estresse é importante para que a gente possa funcionar, para que a gente possa realizar as nossas tarefas do cotidiano. E é contrabalançado pelo sistema nervoso vagal ou colinérgico, que é o parasimpático, que é o que faz o equilíbrio. Então, por exemplo, você toma um susto, adrenalina descarrega, você tem esse aumento da força muscular, todos esses fenômenos que eu acabei de falar, aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória. Tudo isso para você ter mais energia, para você poder se defender, lutar ou fugir, se defender do predador. Isso vem desde as experiências que nós passamos pelos reinos mais baixos da criação, o reino animal, por exemplo. Mas depois que isso passa, depois vem uma calma, isso passa, e aí vem uma reação exatamente contrária a essa, que é a reação vagal, a reação colinérgica. A gente aí tem uma vasodilatação, um relaxamento, a gente fica mais assim, mais tranquilo, fica até às vezes a pessoa até tem sono e dorme, depois que saiu correndo, fugiu de uma situação perigosa, passou por um estresse grande, aí chega em casa, ai, meu Deus, que susto que eu passei e tal, aí senta, aí relaxa, conta o caso e tal, daqui a pouco a pessoa vai ficando amolecida, até dorme, até relaxa, quer dizer, é um equilíbrio, é uma espécie de uma balança, é uma coisa que é controlada por esse sistema. Além desse sistema do vago e do simpático e do parasimpático, né? O vago é o parasimpático, adrenérgico, né? O simpático, ou colinérgico, o parasimpático, o vagal. Nós temos um sistema que é dito não colinérgico e não adrenérgico, chamado sistema NANC, que tem um hormônio que atua nele e que foi descoberto
nas células intestinais. Olha que coisa interessante, né? Que é uma substância vasopressora intestinal, chamada de VIP, né? Vasointestinal pressure, o VIP, a substância VIP que é produzida pelas células intestinais. Mas não tem só nas células intestinais. Elas estão em todas as células. Já com as prostaglandinas, por exemplo, que foram descobertas na próstata do homem. Mas tem no corpo das mulheres que não tem próstata e tem a porção de outros órgãos que também tem prostaglandina. Por exemplo, nós temos prostaglandinas no nosso estômago. E quando a gente toma aspirina, né, e que a aspirina é exagerada, a gente toma algum anti-inflamatório que agride o estômago, né, a pessoa fica com uma gastrite, com dor de estômago, etc. Isso ocorre porque essa prostaglandina que protege o estômago, que tem um manto, porque a gente tem dentro do estômago um ácido com um pH muito baixo, um ácido fortíssimo, um ácido clorídrico, muito forte. Ele é capaz de digerir um osso, né? Se a gente comer um osso, o osso vai ser digerido. Há uma experiência do Dr. Beaumont, né? Um médico do país de Gales no século XIX, 18 e 19, e atendeu um homem que levou um tiro com uma arma de caça na barriga. Naquele tempo não tinha essa cirurgia que tem hoje, e ele ficou com uma fístula. E o médico podia observar dentro do estômago dele, quando ele estava nervoso, ele estava preocupado, ele estava cansado, como que ele secretava a substância, como que ele lesava o próprio estômago. Então, o estômago não é digerido por esse ácido, porque o estômago é uma carne. E se o ácido clorídrico digere a carne, podia digerir o próprio estômago da pessoa, e não digere. Por quê? Porque tem um manto protetor que é fundamentalmente constituído de prostaglandinas, que são substâncias protetivas. Quando a gente toma aspirina, a gente bloqueia as prostaglandinas, porque as prostaglandinas, de alguns tipos de prostaglandinas, são responsáveis pela dor. Então a gente toma aspirina para bloquear a dor, né? Mas bloqueia a dor a prostaglandina que está na articulação, está no músculo, mas também bloqueia a prostaglandina que protege o estômago. Aí acaba tendo dor. Quer dizer, não é porque tomou o comprimido pela boca que o comprimido foi lá e machucou o estômago. Não é isso, não. Você tomar injetável, tomar em gotas, de qualquer maneira, ela vai bloquear a prostaglandina e vai dar dor de estômago na pessoa. Mas nós queremos falar, na realidade, então nós temos esse sistema. Mas nós queremos falar, na realidade, da questão da alimentação, porque da energia, porque nós estamos agora preocupados de estudar energia. Quer dizer, como que a gente pode produzir mais energia para poder se sentir mais confortável, para a gente conseguir bloquear algumas situações. Por exemplo, a gente sabe que nós temos células que nos protegem das próprias células maléficas que estão pelo nosso próprio corpo. A gente tem câncer desde que a gente nasce. O que é o câncer? O câncer é uma célula rebelde que recusa a morrer. A célula tem que nascer, crescer, desenvolver, reproduzir e morrer, né? Aquilo a gente chama de... A morte da célula é uma espécie de suicídio da célula. A gente chama de apoptose. Toda célula tem que sofrer apoptose. Se ela não sofrer apoptose, se ela resistir, ficar sobrevivendo, ela vai se reproduzir de maneira anômala e vai fazer um tumor. Essa célula escapar para algum lugar, ela pode fazer ali uma colônia e fazer uma doença grave na pessoa. Então tem no sistema imune uma célula chamada célula K, que é um macrófago, que vai lá e digere, faz a autofagia da célula. Isso está provado que o próprio organismo tem células que comem as próprias células do organismo para regular a produção. E a gente sabe que se a pessoa, por exemplo, tomar uma dose violenta de uma bebida muito forte, né, uma bebida alcoólica,
ela mata uma quantidade enorme, milhões de células do estômago. Mas no dia seguinte, se ela não repetir essa dose, esse desvario do dia anterior, no dia seguinte essas células já estão recuperadas. O próprio organismo é capaz de refazer essa estrutura. E a gente, e aí tem células responsáveis por fazer isso. E no sistema nervoso tem esse macrófago chamado célula K de killer, célula matadora, cuja função é induzir a apoptose da célula rebelde que não quer morrer. E aí por isso que para que a gente tenha câncer, é preciso que o sistema imunológico esteja adormecido, esteja quiescente, não esteja ativo. Por isso que a gente precisa se nutrir bem, se tratar bem, se alimentar bem, tomar bastante água, né? Tomar bastante líquido, não tomar água. Para que a gente possa manter as funções orgânicas funcionando adequadamente. E isso é uma coisa muito importante. E uma das coisas que a gente está estudando atualmente, estamos apreciando nos últimos momentos, é exatamente a reposição de nutrientes, porque a gente sabe que tem muitos nutrientes que a gente faz o exame e dá dentro da faixa de normalidade. Mas a faixa de normalidade não quer dizer que esteja ideal, né? Por exemplo, há vitaminas, por exemplo, não vou dizer qual agora aqui, é uma vitamina muito importante que a gente, vamos ver, a pessoa diz lá coisa, é de 250 a 700, tem um lugar que diz que é de 250 a 800, a pessoa está com 600, acha que está muito bem. Mas acontece que ela, para ficar bem, precisa estar com 1.000, 1.200, para poder estar ideal. E ela está normal, não, está normal, está certo, está normal. Mas não está ideal, porque o ideal não é aquilo, porque quando mede algumas partes desse hormônio que não são atuantes, que são falsos. E aí também são computados, e a gente precisa descontar isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, a vitamina B12 tem 3 tipos de vitamina B12, a 1, a 2 e a 3. A 1 e a 3 não são atuantes, são falsas, e só a 2 é que funciona. Se você precisa ter 800 para ficar bem, se você tiver 600, você pode capaz de você ter 200 de cada uma. 200 da 1, 200 da 3, que não funcionam nada, e só 200 da 2, que é a boa. Então você precisaria ter pelo menos 1.200, para dividir por 3, daria 400. Aí você teria 400, que ainda é pouco, e o ideal é que você tivesse um pouquinho mais. Mas isso aí não é tão importante assim, é individualizado. Para cada criatura, para cada pessoa, tem uma medida certa, e é preciso a gente anotar outros parâmetros que são feitos através do médico, dos exames laboratoriais bem feitos, né? Medir o ferro, o sérico, a ferritina, medir o cálcio urinário de 24 horas, essas coisas que a gente às vezes não valoriza tanto no correr da vida, mas chega um certo momento que a gente começa a ver que isso é de suma importância e necessidade de ser avaliado. Mas eu queria concluir essa peroração sobre a saúde e sobre essa questão dos nutrientes, falando ainda da energia, sobre os alimentos. Nós comemos 3 tipos de alimentos, fundamentalmente. Os hidrocarbonetos, né? Os carbonos, né? Então, aquilo que é, por exemplo, arroz, macarrão, açúcar, tudo isso é hidrocarboneto. Pão, né? A gente tem que ter cuidado com os hidrocarbonetos, porque os hidrocarbonetos, todos eles viram açúcar ou gordura. A gordura não é maléfica. A gente pensa que a gordura da carne não vai fazer mal. Não é verdade. Aliás, nós hoje temos que ter muito cuidado com as gorduras que usamos na nossa cozinha, que usamos muito óleos chamados vegetais,
mas parece que esses óleos vegetais são mais lesivos do que mais atrapalham que ajudam. A gente usa muito óleo de soja, que é muito comum aqui no nosso ambiente. Mas parece que não é muito bom para a saúde isso. Eu estou estudando esse assunto. E parece que a velha gordura de porco, né? E manteiga também, que não é tão ruim assim, embora tenha uma quantidade boa de açúcar, porque o leite ele tem um açúcar próprio do leite. Eu acho que leite é uma coisa que a gente toma um pouco demais de leite, mas leite é uma coisa necessária, especialmente no crescimento, porque as fontes de cálcio que nós dispomos são muito pobres e o leite ainda é, para as pessoas em geral, uma boa fonte de alimento. Mas imagina que um leite que a gente antigamente comprava o leite na porta, né? E vinha aquele carrinho, o homem puxava assim uma coisa, uma alavanca, enchia, a gente levava uma garrafinha, ele enchia aquela garrafinha e a gente levava o leite para casa. Se a mãe da gente esquecesse aquela garrafinha em cima da mesa durante a manhã inteira, quando chegava de tarde tinha virado coalhada, tinha estragado o leite estragava. Então, hoje em dia você vem um leite numa caixinha que fica 180 dias dentro do supermercado, você compra, leva para casa, guarda uma semana lá, depois põe na geladeira, não sei o quê, e aquilo dura um tempão. Como é que pode ser, gente? Aquilo não pode ser leite, né? A gente está bebendo uma coisa que não, deve estar fazendo mal para a nossa saúde. Então, nós teríamos que fazer uma reciclagem completa da nossa alimentação, porque nós estamos comendo coisas que são verdadeiros venenos, em vez de estarmos nos alimentando. E daí o fato da gente ver que está desenvolvendo tanta doença. Então nós temos os carboidratos, temos as gorduras, que são os lipídios, e temos as proteínas. A gente primeiro consome os carboidratos, depois consome as gorduras, depois consome na cadeia de energia, que vai dando energia. E aí depois as proteínas. As proteínas são finais, porque as proteínas são estruturais, são as que formam a nossa estrutura, o nosso corpo. É como se fossem os tijolos do nosso corpo, são as proteínas. A gente, quando começa a consumir as proteínas, é porque está com a doença mais ou menos séria, né? Tá se desmilinguindo, como dizia minha mãe. Então a gente tem que prestar muita atenção para não comer a quantidade grande de carboidrato, comer o mínimo de carboidrato, se necessário para dar energia. E gordura a gente deve comer uma parte, faz parte, porque nós temos vitaminas que são lipossolúveis, né? A vitamina A, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K, né? E temos as hidrossolúveis, que são dissolvidas em água, que essas, as outras, a C, né? Complexo B, a e tal, são vitaminas hidrossolúveis. Então nós temos que ter cuidado para que a gente se alimente, porque a energia do nosso corpo, ela vai, todos esses elementos, né, lipídios, protídeos e lipídios, protídeos e hidrocarbonetos, hidratos de carbono, eles vão ser reduzidos na nossa alimentação, no nosso intestino, à glicose. A glicose vai ser fosforilada, quer dizer, vai receber fosfatos, que são substâncias. O fosfato é um elemento que capta energia. A energia que do alimento que comemos vem do sol. Porque o fenômeno da fotossíntese do vegetal verde é que vai acumular nas ligações dos carbonos, a química da biologia, a química orgânica. E a química orgânica é a química dos carbonos, onde tem muito carbono, cadeias longas de carbono. E o vegetal verde vai produzir uma substância chamada amido, que é uma cadeia enorme de carbonos, e esse amido vai dar origem à glicose. A glicose, ela está em todos os alimentos que comemos, e todo alimento vai ser reduzido a glicose. A glicose vai ser fosforilada, primeiro, duas vezes,
por isso que se chama glicose 1,6-difosfato. A gente vai falar depois com detalhe disso, mas quem estudou química sabe isso, mas ninguém precisa decorar isso só para saber. Depois ela é quebrada, né? E vai dentro do citoplasma da célula e vai virar piruvato. O piruvato vai entrar no ciclo de Krebs. E tem um elemento dentro da célula que é interessante isso, porque é uma parte da célula, é um elemento que compõe todas as células do corpo, que é a mitocôndria, que é a usina de energia do nosso corpo. E essa mitocôndria, ela tem um DNA próprio dela. Ela não é um DNA do núcleo da célula, é um DNA dela. E esse DNA é engraçado porque é um DNA que vem da mãe. Porque o DNA do pai está no rabinho do espermatozoide. Quando o espermatozoide entra no óvulo para fecundar o óvulo, o rabinho fica do lado de fora. E o DNA do pai, ó, sai fora. Vai ficar o DNA da mãe na mitocôndria. A mitocôndria tem uma história lindíssima, porque a mitocôndria era uma bactéria nos tempos imemoriais que dava energia. E aí parece que ela tem uma metáfora, uma historinha que conta que a natureza foi lá e convidou a mitocôndria. Assim, por que você não vem fazer parte do nosso grupo aqui? Entra para nossa célula. E aí ela passou a fazer parte como elemento figurado da célula, a mitocôndria. E é na mitocôndria que vai haver o encontro do metabolismo do alimento que a gente ingere, né? Carbono, as cadeias de carbono dos carboidratos, das gorduras e das proteínas, juntamente com o mecanismo respiratório, onde vai se fazer a verdadeira respiração. Porque a respiração, a gente pensa que a respiração é isso, a gente pega e enche o pulmão, esvazia. Não, isso não é respiração, isso é ventilação pulmonar. Na realidade, a respiração verdadeira é um fenômeno de óxido combustão que ocorre dentro da célula, juntando o alimento que vem da parte digestiva, com o oxigênio que vem do ar, que vai para os pulmões, e o pulmão joga para dentro da circulação do sangue, e o coração distribui para o corpo inteiro esse oxigênio. O oxigênio vai lá para a célula, e juntando essa oxigenação com o alimento, nós vamos produzir uma substância chamada adenosina trifosfato, ATP. ATIP. A letra A de Ana, P de Paulo e T de Teresa. AT, né? Então A de Ana, T de Teresa e P de Paulo. ATP, adenosina trifosfato. E essa substância que vai armazenar nos seus fosfatos, né? Trifosfato, quer dizer, trifosfato é 3 fosfatos, nos fosfatos vai prender elétrons ali que tem energia, que são resultado dos fótons da energia do Sol, que é captado pelo vegetal verde, é processado, é transformado em amido. O animal come esse vegetal verde, come esse amido, come esse carboidrato, aí vai produzir os aminoácidos, as proteínas, e aí a gente vai se alimentar e vai então produzir essas coisas. Então, tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de, aí já encerrando aqui, trazer para vocês. Existe uma substância chamada ubiquinona, que é precursora de uma enzima chamada enzima E10. Que vende aí nas farmácias e tal, mas eu não sei se isso que vende nas farmácias é fidedigno, é bom, não sei. Essa enzima Q10 é fundamental para a produção de energia na mitocôndria, para armazenar energia para o nosso músculo. Para vocês terem uma ideia, o nosso coração, ele tem mais de 60% das suas fibras tem mitocôndrias. Mitocôndrias, a produção de energia no coração é uma coisa brutal. No cérebro também, né? E nós produzimos quase que praticamente 6 quilos por dia
da alimentação é transformada em adenosina trifosfato para servir principalmente o cérebro e o coração. E a parte digestiva também precisa muito ter um transporte ativo ali, dele, muita energia. E essa energia também se acumula nos músculos, para a gente poder trabalhar, andar, caminhar, enfim. E a gente sabe que a necessidade de energia, por exemplo, no coração, ela é permanente. A gente tem que estar sempre recebendo energia, oxigênio e ATP o tempo inteiro. Se a gente parar, de repente, de fornecer, a gente só tem energia suficiente para 10 batidinhas do coração. O coração vai parar. Por isso que a gente não pode ficar mais que 3 minutos, né, 2 minutos, às vezes até menos, sem respirar. Porque morre, né? O corpo morre. Manter a oxigenação. E aí a hipóxia, que é a baixa do oxigênio na célula, vai levar à morte. Toda morte ocorre por hipóxia, por baixa de oxigênio. Pode ser se a pessoa for queimada viva, se a pessoa tem uma doença consumptiva, morreu de pneumonia, morreu de Covid. É tudo hipóxia, porque é o oxigênio que não chega na célula e a célula não consegue sobreviver, e aí morre. Então é isso que a gente precisa ter na nossa mente, saber que a gente tem que manter a energia sempre ativa. Então, para isso, é preciso que a gente tome algumas providências que nós vamos discutir aqui em outros capítulos, com respeito a exercício físico. Nós temos falado disso, nós vamos voltar agora em janeiro a falar das 10 leis da felicidade. Nós falamos na 4ª lei, falamos do exercício físico e da alimentação. Quem viu aqui, quem quiser pode maratonar aí o vídeo, vai encontrar aí o vídeo para poder entender por que isso é tão importante assim. Mas vejam que nós estamos, aos poucos nós vamos passar para vocês que coisas devemos fazer, aquilo que a gente pode fazer na nossa casa, e que cuidados devemos ter para não ficar doente. E a gente, por exemplo, está vendo a quantidade de diabetes que tem, diabetes tipo 2. Quer dizer, porque diabetes tipo 1, que era insulino dependente, é um grupo muito pequeno de pessoas que nascem com uma alteração da produção de insulina. Muita gente fica diabético porque produz muita insulina. O pâncreas produz muita insulina. E produz muita insulina por quê? Porque a alimentação da pessoa é muito rica em açúcar, é muito rica em carboidrato. O pessoal come muito arroz, muito macarrão, muita batata, muita coisa que tem carboidrato, e força o pâncreas a produzir insulina. E daqui a pouco, quando uma coisa é produzida no organismo em grande quantidade, o organismo fica insensível. E aí aquela insulina que foi produzida em grande quantidade não é funcional, ela não consegue digerir o açúcar. O organismo não consegue responder direito. Então a gente tem que ter cuidado com o que come, comer mais proteína, comer um pouco menos de carboidrato, evitar açúcar. Para mim é um sacrifício, eu adoro um doce. E a gente vai estudando, vai aprendendo, pouco a pouco, comecei a tomar café sem açúcar. Quem me conhece aqui, que sabe que eu gosto de botar adoçante no café, não boto 3 gotas, boto 3 voltas de açúcar de adoçante. Gente, agora eu descobri que eu estava me envenenando, fazendo tão doente para mim. Já tinha tirado o refrigerante, que já foi um grande ganho, né? Não tomar refrigerante, que é principalmente refrigerante diet, é o pior de todos. Tem adoçante. O adoçante também estimula a produção de insulina. E aí faz a resistência à insulina. E a gente, como médico, deveria pedir, além de pedir a glicose da pessoa, deveria pedir a hemoglobina glicada, né, que é para ver se a pessoa está comendo um mês atrás direitinho, porque tem gente que faz dieta só na semana que vai fazer exame. Aí tentar enganar o médico. Aí dá aquela glicose baixinha, 82 e tal.
E ela tá com a glicose alta porque ela só parou porque ela começou a fazer a dieta. Essa dieta ela tinha que fazer o tempo inteiro, né? E aí fazer hemoglobina glicada, que aí ela revela que a pessoa estava comendo errado antes. Mas além disso, deveria pedir também a dosagem da insulina, para ver se a pessoa não está com resistência à insulina. Isso também é importante ser visto. Então, meus amigos, eu estou aqui encerrando nossa conversa de hoje. São 20 horas e 10 minutos. Estamos com 40 minutos de live. Acho que eu falei bastante coisas, dei bastante informações para vocês e eu queria dar boa noite para as amigas. Aí a Leia está dizendo que aqui no interior tem a bênção de poder utilizar banha e manteiga fresquinha. Muito bem. Tem uma manteiga especial aí que eu ainda não aprendi. O Akira está dizendo que a autofagia, que é a destruição das células ruins, se faz com o jejum. O jejum um hábito de todas as religiões antigas, né? E hoje está se fazendo muito uma coisa chamada jejum intermitente. Por exemplo, a pessoa pular uma refeição. Eu faço muito isso naturalmente. Às vezes, hoje eu não vou almoçar, não almoço. Jantar, já não estou jantando. E faço um pequeno lanche e tal. E às vezes não como nada, como uma fruta. Ele precisa também ter cuidado com as frutas e com os sucos de fruta, porque às vezes a pessoa toma um suco de laranja, por exemplo, é uma bomba calórica, porque a quantidade de glicose que você ingere num copo de suco de laranja com 3, 4, 5 laranjas é brutal, é um perigo, então tem que ter cuidado. Então, vamos ver o que comentaram mais aqui. O Akira está dando boa noite, eu estou dando boa noite para ele. Bom dia para ele, né? Ele está no Japão. Jesus nos abençoe a todos nós, é verdade. E a Neide Ferreira está mandando para Leia Brum. Leia Brum, gratidão para Leia. Vera Lúcia Machado, boa noite, Vera. A Vera está por aí também. Então, eu espero que vocês tenham gostado do que eu apresentei para vocês. E a gente está atendendo os objetivos do nosso assunto aqui, que é falar sobre isso. Olá, Sinara, boa noite. Deus abençoe vocês aí. A Maria das Graças, Cunha. Espero que você esteja bem, Maria das Graças, que o seu maridinho esteja melhor. Elane também está aí, Elane Santana, boa noite. Estela, boa noite, Estela. Conseguiu hoje, né? Pedindo prece de luz para a jovem Lisandra Menegoto, que desistiu da vida em 11 de dezembro. Vamos então terminar a nossa reunião de hoje fazendo uma oração de agradecimento e, ao mesmo tempo, nós pedimos por esses companheiros que estão necessitando. Nós já fizemos a oração dos doentes, os desencarnados, espero que o nome dela, Lisandra Menegoto, que a nossa irmã Lisandra Menegoto possa ter recebido os nossos sentimentos de fraternidade, amizade e amor verdadeiro em Cristo, para que amenizar no seu coração nesse momento difícil pelo qual está passando. Obrigado a todos por estarem aqui, a vocês que vieram aqui nesse dia. É um dia já agora terminando o nosso ano. Vamos então agradecer a Deus, dizer assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo que temos recebido, por esse dia de trabalho tão profícuo e tão promissor. Te louvamos, Senhor, e dizemos que seja louvado o teu nome no mais alto dos céus. Que a tua misericórdia, Senhor, infunda os nossos corações, os corações dos que estão necessitados, encarnados e desencarnados. Nós estamos, Senhor, ter gratidão por ti, pela toda essa obra maravilhosa que tu tem nos oferecido como uma
uma alavanca para o nosso progresso espiritual. Possamos, Senhor, ser confortados nesse trabalho, realizando as tarefas que são, que possamos assistir esses irmãos cujo nome foi citado aqui, receber a iluminação necessária para a nova jornada na qual estão. Assim seja, muito obrigado. Que vocês possam ter um bom sono, meus amigos, uma boa noite, um bom dia de trabalho para vocês aí no Japão. Que a misericórdia do Senhor nos envolva hoje e sempre.